Essa matéria de ética pastoral é o seguinte: o pastor ele tem que mostrar presença na igreja. Presença. Tem vários departamentos, mas ele não pode mostrar onipresença. Ele não pode estar em todos os ensaios. Ele não pode estar presente em todas as reuniões. Nem todas as decisões precisam da caneta do pastor, principalmente se o líder dele é uma pessoa de confiança. O líder tomou uma decisão e o pastor achou que a decisão foi equivocada. Tem uma maneira certa de contornar uma decisão que um líder tomou que não foi consultada pelo pastor, e não é na hora, tá bem? Não é na hora e não é na presença de todos, a não ser que o líder tenha feito isso aí por um ato de rebelião, porque tem líder rebelde, sabia que não era para tomar decisão, foi lá e tomou. Mas se for assim, sem querer, sabe, por inexperiência, de uma maneira equivocada, o pastor não pode desprestigiar o seu líder. E o líder não pode desprestigiar o seu pastor também. Por quê? Porque vai deixar o povo em saia justa. Ou ele fica com o líder ou ele fica com o pastor. E a experiência me mostra que o pessoal fica com o pastor e o líder fica chupando o dedo. Então, um não pode desprestigiar o outro. O pastor tem que ser presente, mas não pode ser onipresente. Porque se o pastor for onipresente, ele diminui a liderança, ele diminui a importância do líder, ele desprestigia o líder. Agora, chegou o pastor no seu departamento, escola dominical, jovens, irmãs. De quem que é a igreja? É do pastor. A gestão pastoral é dele, é ele que responde. Portanto, de quem que é o departamento das irmãs? É do pastor. E o das crianças? É o do pastor também. E o dos jovens? É dele. E o da escola dominical? É dele também. Não é que ele é o dono, mas ele é o responsável. Chegou o pastor, você passa a palavra para ele quase que no automático, já fica alegre porque ele está ali, não fica incomodado, passa a palavra para ele. A partir daí ele pode usar a palavra o tempo que ele achar necessário, ou ele pode devolver a palavra. Como eu estava dizendo para vocês aqui em off, o pastor chegou lá e era a escola dominical, e o irmão estava ensinando, só que ele achou que o que ele tinha para ensinar era muito importante, e aí ele não deu o prestígio para o pastor, deixou o pastor sentado lá com os irmãos. O pastor passou 5, 10 minutos, o pastor levantou e saiu fora. Vai fazer o quê? Né? Porque na verdade o pastor só veio trazer um: oi, tudo bem? Eu estou aqui. Ele não deu. Depois eu fui conversar com o irmão, né? Ô irmão, você não passou a palavra para o pastor por quê? Não, irmão, o que eu tinha que falar era importante. Aí se o pastor pega e ele não me devolve, não ia ter adiantado nada do que eu estudei. Nesse caso, meu irmão, se você recebeu o pastor na sua sala e ele assumir toda a oportunidade e não der para você ministrar tudo que você tem ali, não ministra. É como Jesus chegar, eu comparo mesmo, é como Jesus chegar e você não dá atenção para Jesus. Ah, mas o meu pastor não é Jesus, mas ele representa o ministério, ele representa a autoridade. Se você não consegue dar honra ao pastor, você vai dar honra para quem? Para Jesus? Não vai dar honra para Jesus, porque Jesus foi desonrado quando você desonrou o irmão. A palavra disse exatamente isso, né? Não vos vanglorieis a vós mesmos. Não fique contando vantagem de você mesmo, mas considere o outro superior a si mesmo. É o que o apóstolo Paulo escreveu. Chegou o pastor, você passa a palavra para ele. Geralmente a etiqueta manda o seguinte: agora eu vou falar com os pastores. Cheguei no departamento, o líder está lá dando uma palestra, o líder está organizando um ensaio, está tendo um estudo lá. Recebe a palavra, cumprimenta os irmãos, tá bem? Paz do Senhor, irmãos e irmãs, né? Lembrando que agora a gente vive num tempo em que é importante você falar irmãos e irmãs, tá? Geralmente eu vejo que os irmãos eles só dão assim: paz do Senhor, irmãos. Aí engloba irmãos e irmãs, não é pecado nenhum. Só que a nova etiqueta, aí é etiqueta, tá bem? Não é ética, é etiqueta, porque irmãos é genérico, né? Mas a nova etiqueta é o seguinte: irmãos e irmãs. Por quê? Está misto, está junto, está ali, ó, lado a lado. Aliás, a membresia da igreja é composta de 65% de irmãs. Então, chegou, tem irmãs ali? Cumprimenta os irmãos e as irmãs. Na pregação também, tá? Irmãos e irmãs.
Os jovens e as jovens, os moços e as moças, tá bem? Faça essa distinção, isso é importante, tá? Cumprimenta, né? Só estou aqui de passagem, meus irmãos, eu quero parabenizar vocês aqui pela presença. Seja sempre cortês, mesmo que você tenha que resolver um problema no departamento. Se tem que resolver um problema no departamento, não chega de surpresa, avisa que vai chegar. Avisa, ó, eu vou lá no dia do ensaio, tá bem? Eu vou lá no dia da reunião. Ó, reúne os jovens para mim, reúne as irmãs para mim. Avisa antes, porque se você chegar de surpresa, vai ter surpresa para você também. Fica tranquilo que a educação do brasileiro é na ponta da língua. Se ele estiver irritado, ele esquece que você tem o título de pastor e te iguala com o pastor de bode. Então, seja cortês. Vai resolver um problema num departamento, resolva com simpatia, com autocontrole, com autogestão. Bom, irmãos, estou aqui também, vim participar com vocês do ensaio. Eleva, né? Ressalta os pontos positivos do trabalho primeiro, tá bom? Pontos positivos. Elogia, porque elogio não é demagogia, não é puxa-saquismo, tá? Elogio é reconhecimento de mérito, reconhecimento de trabalho. Elogia, reconhece, ressalta o trabalho importante, sempre em primeiro lugar. Aí depois você vai falar como Jesus falou nas cartas do Apocalipse: conheço as tuas obras, as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti. Aí vem e faz o conserto. Aí vai lá, mas a gente tem que resolver um problema aqui hoje, irmão, nesse departamento, uma situação que aconteceu, e seja impessoal, irmão. Vai resolver um problema interno, você tem que ser impessoal, sem citar o nome da pessoa. Você não pode expor a pessoa, seja impessoal. Nós temos um problema para resolver aqui, sabe? Não é só aqui que acontece esse problema. Por que eu sei que não é só aqui? Por causa que eu fiz um estudo de caso antes. Eu vi que está acontecendo em vários lugares. Então você vai ser impessoal, você não vai atacar diretamente a pessoa, mesmo que ela esteja presente ali, e muito menos expor ela. Mas está todo mundo sabendo que foi ela que causou a celeuma, sabe? A confusão, o problema. Mesmo assim, a gente não está aqui para atacar ninguém. Ninguém. Você vai ser impessoal. Isso aí é ética. Está resolvendo o problema. Porque se fosse para resolver a pessoa, eu teria chamado ela no gabinete em particular e já teria alertado ela: escuta, eu vou ter que tomar uma decisão também, você pode estar presente ou não. É bom que você esteja presente, porque diz respeito a você, mas fica tranquilo que eu não vou te expor não. A pessoa que causou o problema tem que ser alertada antes que você vai resolver o problema, porque é o pastor que tem que resolver alguns problemas, mas tem que ser educado, respeitoso e impessoal. É resolver o problema, não atacar a pessoa que causou o problema. Aí é antiético. É antiético e pode sofrer um processo, tá? Pode sofrer um processo, inclusive na justiça, e pode perder. Expor a pessoa lá a um ato vexatório lá, está previsto em lei. Então, vai responder, vai desembolsar o dinheiro. Seja impessoal sempre. Então, o que eu estou passando para os irmãos são ética pastoral. Mas o departamento, por mais que pertença ao pastor, tem um representante, e o representante tem que ser notificado antes que você vai lá. Agora, se é só uma visita cortês, não precisa notificar, é cortês, aparece, cumprimenta e devolve a oportunidade, devolve a palavra. Se o pastor não foi resolver um problema específico lá, não tem necessidade dele assumir a oportunidade do outro, porque tem pastor que ele é antiético nisso. Não fez a reunião, não disse que ia, aparece, assume a oportunidade e estraga toda a programação do departamento. É antiético isso aí. Está errado. Então são alguns detalhes que a gente vai observando na vida e no material que a gente tem, tá? Porque se a gente souber disso daí, eu já sei. Então, quando eu estou tomando conta de um trabalho, é assim que eu faço. E quando me irritam, entendeu? Na hora de uma reunião, eu quero saber se é o fórum próprio para aquilo que estão falando. Reunião de obreiros, por exemplo. Quem que preside a reunião de obreiros? O pastor. Quem que dá a palavra na reunião de obreiros? O pastor. E se ele não quiser dar oportunidade para ninguém? Não precisa, a reunião é dele. É o fórum para ele tratar todos os assuntos administrativos. Porque é a reunião de obreiros, ou de ministério, que a gente costuma falar, ou de colaboradores, né? Tem alguns nomes aí. É o fórum próprio para isso. Agora, se não é uma reunião onde vai estar reunido os obreiros, se o fórum não é para aquilo,
Aí eu tenho que observar, por que esse irmão está levantando essa questão aí? Se não é o fórum para isso aí, não está na pauta. Todo assunto, irmãos, que vem para ser resolvido, que está fora da pauta, você não tem obrigatoriedade nenhuma de tratar na reunião. Nenhuma, não está na pauta, não foi alertado, querem pegar você no contrapé. Aí você vai na dele. Você está despreparado, você não sabe do contexto. Tem que tomar cuidado com as armadilhas, porque tem gente que faz armadilha para o pastor. Tem que se mostrar presente, mas não pode ser onipresente. Tem que estar presente e não pode se omitir. Mas não pode se omitir, mas também não tem que tomar partido de nada. Porque de vez em quando tem um pessoal que chama o pastor para o partidarismo. Pastor partidarista. Tem um problema no departamento. Quem é que causou o problema? É filho de quem? É esposa de quem? É marido de quem? Quem é que está do lado dele? São coisas que eu tenho que saber de antemão, de preferência. Porque dependendo de quem for, aí tem partidarismo. E aí o pessoal quer puxar a brasa para a sardinha dele. Pastor que cai nessa pegadinha do malandro aí, meu, vai demorar para ele se recuperar. Porque o pessoal que é partidarista, eles são partidaristas sempre. Como que eu sei que uma pessoa é partidarista? Ele vive convidando a pessoa para ir na casa dele. Anda dando presente para a pessoa. Faz de conta, sabe, que dá uma de louco e aparece tudo quanto é foto. Isso é partidarista. É um camarada que você sabe que pode acontecer alguma coisa ali com ele a qualquer momento, aí ele vai querer que o pastor o favoreça na sua causa. E se ele é um partidarista, tem um outro partido contrário. Se tem outro partido contrário, pode ser que aquele partido contrário esteja com a razão. E esse aqui que é favorável ao pastor, ou que o pastor é favorável a ele, esteja sem a razão. Então o pastor tem que manter em isenção. Quem que é o partido principal do pastor? É a casa dele, é a família dele. Não tenha dúvida. O partido do pastor é a esposa dele e os filhos dele. Esse é o partido dele. E os demais irmãos e irmãs? Irmãos e irmãs, né? Se você perceber que você está tomando conta de um trabalho e tem uma família da igreja, um grupo da igreja que fica puxando você muito para o lado dele, vai ter que usar de estratégia e não ir muito, tá? Você tem que ir para tudo quanto é lado. Tem um grupo que está evitando que o pastor vá participar das reuniões dele, dos grupos dele. Aí é nesse grupo que o pastor vai como amigo, vai como irmão. Começa a se aproximar daqueles partidos, sabe, que são antipastor na igreja. Começa a se aproximar. Dá para se aproximar na reunião? Não, mas vai se aproximando aos poucos, ao lado. Porque o partido é o seguinte, ele tem o quê? 2, 3, 4 famílias. O que eu faço? Eu vou me aproximando desse, me aproximo desse, mas não me aproximo de uma vez só. Não me aproximo quando está todo mundo junto. Vou me aproximando aos poucos, de cada um. E eu vou conseguindo conquistar um a um, para poder acabar com o partidarismo. Isso é isenção. E aquele camarada que causa a celeuma, que causa o problema, que causa a confusão, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar isolado, porque eu conquistei 1, 2, 3 amigos dele para o meu lado. E amigo não fala mal de amigo. Amigo é direto, é sincero, sabe? É franco, né? Amigo é transparente, mas não fala mal. Tem tanta maneira de você acabar com a celeuma da igreja, é só querer, né? É que haja tempo e paciência, né, meu irmão?